Então, a articulação do tipo, a articulação da pelve é uma articulação do tipo plana. A articulação sacroiliaca é uma articulação do tipo plana, aonde ela permite apenas o movimento de deslizamentos. A articulação sacroiliaca permite deslizamento e com isso faz com que diminua-se cargas impostas na coluna vertebral. Então, ela auxilia também na dissipação ou na diminuição das cargas que são impostas à coluna vertebral. Eu faço a pergunta a você, que você não precisa nem responder no caderno, você só pense, eu vou lhe dar apenas 10 segundos ou 15 segundos. Vou lhe dar 15 segundos para você pensar e já dizer a resposta mentalmente ou pode até falar verbalmente. Não precisa nem anotar não. Mas se quiser anotar, pode ficar à vontade. Porque é uma pergunta muito rápida. Então, qual é o eixo da articulação plana? Qual é o eixo da articulação plana? 10 segundos. Eu acredito que você já deve ter respondido que o eixo da articulação plana é nenhum. Não existe eixo na articulação plana. Por quê? Porque a articulação plana é uma articulação que faz deslizamento. E o movimento de deslizamento é um movimento anaxial, ou seja, sem eixo. Então a resposta, qual seria a resposta? Então, quantos eixos a articulação plana tem? Nenhum. Então o eixo é anaxial, não existe eixo. Então, a articulação sacroiliaca é uma articulação a articulação sacroiliaca é a articulação plana. E ela é uma articulação do tipo cartilaginosa, né, onde apresenta-se fibrocartilagem. Mas na verdade não é a sacroiliaca não é cartilaginosa não. Então a articulação cartilaginosa é a sínfise púbica, certo? A sínfise púbica é uma articulação cartilaginosa, tá bom? Do tipo sínfise, é uma fibrocartilagem, apresenta tecido conjuntivo fibroso, tecido conjuntivo cartilaginoso, né? A articulação da sínfise púbica apresenta tecido conjuntivo cartilaginoso. E na pelve, principalmente para as mulheres, é desenvolvido um certo período da vida o hormônio relaxina, onde é possível promover nas mulheres a flexibilidade para a passagem do ombro do neném quando vai ser realizado o parto. Caso as mulheres vão fazer o parto, né, e queiram fazer o parto natural e tenham pouca passagem ou tenham pouca flexibilidade para a passagem do ombro do neném, o médico ele pode, né, depende de caso a caso, claro, ele pode aplicar uma injeção do hormônio relaxina para ajudar a mulher para a passagem do ombro do neném durante o parto. Então vamos lá, vamos falar agora da articulação do quadril. A gente falou um pouco sobre o esqueleto apendicular, falamos um pouco da função da pelve. Vamos falar agora sobre a articulação do quadril e os músculos do quadril. Então existem alguns músculos. Quando a gente falar também de joelho, né? Quando a gente for falar também de joelho, a gente vai falar também sobre esse mesmo slide e vai abordar alguns músculos que são monoarticulares, que passam por apenas uma articulação, e biarticulares, que passam por duas articulações. Por quê? Porque existem músculos que atuam somente no quadril, somente na articulação do quadril.
Tem músculos que atuam somente na articulação do joelho, né? Que é bem mais raro, mas tem. E tem músculos que são chamados monoarticulares, né? Que passam apenas por uma articulação. E tem músculos que são biarticulares, que são os mais comuns, que passam por... são raros não, tem músculos monoarticulares e tem músculos biarticulares, que passam por duas articulações. Por exemplo, tem um músculo que passa tanto na articulação do quadril e também na articulação do joelho. Na articulação do quadril ele tem um movimento, só dando um exemplo para vocês, ele faz um movimento de flexão, quando é na articulação do joelho ele faz um movimento de extensão. Né? Então, na articulação do quadril ele faz um movimento de flexão e na articulação do joelho ele faz um movimento de flexão. A gente vai ver isso com mais detalhes. Vamos lá. Então, aqui nessa imagem você está vendo músculos da parte anterior do quadril. Então, você tem aqui alguns músculos da parte anterior do quadril. Então, você tem o músculo ilio-psoas, que é composto pelo músculo ilíaco, músculo psoas maior, psoas menor, sartório e reto femoral. Então vamos lá. O psoas ilíaco, ele tem duas inserções, né? Ele tem a origem lá no ilho, né? No osso ilho do quadril, e tem né, o psoas maior, ele tem origem lá na coluna, principalmente nas vértebras lombares. Corpos e discos intervertebrais das últimas torácicas e algumas vértebras lombares, e todas as vértebras lombares, né? O psoas menor tem sua origem lá no trocânter menor, do trocânter menor do fêmur, e tem a sua inserção no fêmur. E assim, a ação do psoas ilíaco é a ação de flexão da coxa. Flexão da coxa, certo? Flexão do quadril, né, que é flexão da coxa, flexão do quadril, flexão da coluna lombar, de 30 a 90 graus, flexão da coluna lombar, e inclinação homolateral. Então, esses são os movimentos do ilio-psoas. Mas o mais conhecido é o flexão do quadril e flexão da coluna lombar de 30 a 90 graus. Esses são os mais conhecidos. O reto femoral é aquele exemplo que eu falei para você agora, do músculo que na parte que ele é biarticular e que ele faz tanto flexão quanto extensão. Em uma articulação ele faz flexão e em outra articulação ele faz extensão. Apenas eu não disse qual era a articulação, só disse o movimento. Então, o reto femoral também é chamado de reto da coxa, né? Ele tem como função principal a adução do quadril. E ele atua também na flexão do quadril, ao mesmo tempo que é extensor do joelho. E também faz rotação interna. Então a gente vê que o músculo reto femoral, ele passa na articulação do quadril, ele faz a flexão do quadril, e quando ele passa na articulação do joelho, ele faz a extensão do joelho. O músculo sartório. O sartório, ele tem origem lá, está vendo aí bem na imagem, dá para ver o sartório bem direitinho.
ele tem origem lá na espinha ilíaca anterosuperior, tá lá no ilho, né, no osso do quadril, espinha ilíaca anterosuperior. Tem inserção na borda medial da tuberosidade da tíbia. Você pode ver que ele vai lá para a parte medial da coxa, né? Então, borda medial da tuberosidade da tíbia. E a ação dele, ele flexiona o quadril, e roda lateralmente a coxa. E também faz flexão, auxilia também na flexão do joelho. O próximo músculo é esse. Nós vimos agora os músculos da parte anterior do quadril. Agora vamos ver os músculos da parte posterior do quadril. Os principais são isquios tibiais, que é formado pelo bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso. Nós chamamos comumente de bíceps femoral e semi-semi, né? Semi-semi, semitendinoso, semimembranoso, e o glúteo máximo. Então, os isquios tibiais, antigamente, isso é chamado de posteriores da coxa. O bíceps femoral, ele tem uma cabeça longa, por isso que é o nome bíceps, né? De duas cabeças de origem. A cabeça longa se origina na tuberosidade isquiática do quadril e a cabeça curta no lábio lateral da linha áspera do fêmur. A inserção do bíceps femoral é na cabeça da fíbula. Você consegue perceber ali, ó, ele vai lá para a fíbula. Se você olhar essa perna, é uma perna na visão posterior, né? Uma perna direita. E a ação do bíceps femoral é extensão do quadril, flexão e rotação externa do joelho. Extensão do quadril e flexão e rotação externa do joelho. Então, flexão do joelho também. O semimembranoso, esse de baixo, o último. O semimembranoso, né, também é chamado de semimembranáceo. Ele tem a origem na tuberosidade isquiática do quadril, inserção côndilo medial da tíbia e ação extensão do quadril. Extensão do quadril, flexão e rotação interna do joelho. Já o semitendinoso, né, também chamado de semitendíneo, esse aí do meio, ele tem origem na tuberosidade isquiática do quadril, tem inserção na borda medial da tuberosidade da tíbia e ação extensão do quadril, flexão e rotação interna do joelho. Então você percebe que os isquiotibiais existem dois músculos, que no caso é o semitendinoso e o semimembranoso, que tem inserção na tíbia, e o bíceps femoral ele tem inserção na fíbula. Guarda essa informação. Qual a informação? Que o semi-semi, né? Semimembranoso, semitendinoso, ele tem inserção na tíbia. E o bíceps femoral tem inserção na fíbula. Glúteo máximo. E aqui eu vou mostrar para você também o de bônus aqui, que não está na imagem, o glúteo médio e mínimo também. Então, o glúteo máximo, ele tem a origem aponeurose toracolombar e superfície externa do ilho. Inserção, aí tem a inserção medial, que é a linha glútea posterior do ilho, sacro, cóccix. Inserção lateral, trato iliotibial da face lata e tuberosidade glútea do fêmur. Ação do glúteo máximo, extensão e rotação lateral do quadril. Então vamos lá. Glúteo máximo faz extensão e rotação lateral do quadril. Pergunta: glúteo médio
ele faz que movimento, o glúteo médio? O glúteo médio ele faz abdução do quadril. O glúteo máximo faz extensão e rotação lateral do quadril. Então, o glúteo máximo faz extensão do quadril, o glúteo médio abdução até um determinado ângulo e o glúteo mínimo faz a abdução também, só que é bem menos potente. Por quê? Porque o glúteo máximo ele tem a origem, inserção, ele é maior e tem a origem em maiores porções. O glúteo médio ele tem a origem no ilho e inserção no trocânter maior do fêmur. Já o mínimo também tem origem no ilho e tem inserção no trocânter maior do fêmur, porém sua força é menor. Mas o glúteo máximo faz extensão do quadril, glúteo médio e mínimo a abdução do quadril. Agora vamos ver os músculos da parte lateral do quadril. Interessante. Nós temos 3 músculos aí: glúteo médio, trato iliotibial, mais embaixo, e tensor da face lata. Temos 3 pontos aqui nessa imagem, né? Glúteo médio nós já vimos e vamos falar agora do tensor da face lata e trato iliotibial. O tensor da face lata ele tem a origem na espinha ilíaca anterosuperior adjacente. Espinha ilíaca anterosuperior adjacente da onde? Do ilho. Do ilho. E a inserção é no trato iliotibial. E a ação do tensor da face lata é estabilizar o joelho quando está em extensão. A ação do tensor da face lata é estabilizar o joelho em extensão. E você deve estar perguntando, e o que é esse trato iliotibial? O trato iliotibial ele é uma fáscia, né, uma fáscia longa, que ele fica, como você está vendo na imagem, na face lateral da coxa. E basicamente a função do trato iliotibial é de estabilizar o quadril e o joelho. Estabilizar o quadril e o joelho. Ele auxilia, o trato iliotibial auxilia o músculo quadríceps na extensão do joelho e os músculos isquiotibiais na flexão do joelho, como também foi falado no tensor da face lata. Ele auxilia fazendo o quê? Estabilizando a articulação do joelho. Né? Então, assim, o trato iliotibial ele é uma estrutura complexa, né? Que vai lá da parte superior do quadril até a porção inferior do joelho. Você consegue ver aí na imagem. Então, o trato iliotibial ele é formado pela união de músculos glúteo máximo. Você consegue perceber aí na imagem, ó, glúteo máximo, pega uma porção ali do glúteo máximo. O glúteo médio, você consegue ver ali claramente o glúteo médio. Tensor da face lata, né? Você consegue ver aí. E aí eles formam o trato iliotibial, né? Que vai que vai do osso íleo até a tíbia. Por isso que o nome é trato iliotibial. E tem esses 3 músculos que se unem para formar ele, que é o glúteo máximo, médio e tensor da face lata. Vamos agora aos músculos da parte medial da coxa, que agem no quadril, certo? Apenas que agem no quadril. Então nós temos aí de cima para baixo pectíneo, adutor curto, adutor longo, grácil, adutor magno, ok? Vamos falar aqui um pouco mais rápido. Então vamos lá. O pectíneo ele faz o quê? O pectíneo ele faz a adução da coxa, né? Adução da coxa. E também faz alguns movimentos adicionais, como flexão do quadril, rotação externa e rotação interna, dependendo da posição. Vamos lá. Mas a principal função é a adução do quadril.
O adutor curto, ele tem a ação principal na articulação do quadril, de fazer a flexão do quadril, adução do quadril, rotação externa e estabilização da pelve. Então também faz a adução do quadril. Então, o adutor longo, ele faz na articulação do quadril também a adução do quadril, flexão do quadril, rotação externa do quadril, estabilização da pelve. O grácil, ele na articulação do quadril, na articulação do quadril, ele faz flexão do quadril e adução do quadril. Já na articulação do joelho, formação adicional, ele faz flexão do joelho, né? E rotação interna do joelho. E o adutor magno, ele faz, tem duas partes. O adutor magno, ele tem uma parte que faz na articulação do quadril, que faz flexão do quadril, adução do quadril, rotação externa do quadril, e uma outra parte que ele faz extensão do quadril, rotação interna do quadril. A gente chama essa do adutor magno de uma parte adutora e uma parte isquiotibial, né, que vai desde o isquio até a tíbia. E o músculo por inteiro, mas a função dele principal é a estabilização da pelve. Então, você deve ter percebido algo, se você acompanhou até aqui, essas explicações. O que é que você percebeu? Você percebeu que os músculos que atravessam uma articulação pela parte anterior da coxa fazem flexão, fazem movimento de flexão. Os músculos que atravessam a articulação pela parte posterior fazem extensão. Os músculos que atravessam a articulação pela parte lateral fazem a abdução. E os músculos que atravessam a articulação pela parte medial fazem a adução. Então, antes de falar dos nervos, vou só repetir para vocês. Vamos lá. Os músculos da parte anterior da coxa, que fazem flexão, é o psoas ilíaco ou o ilho psoas, o reto femoral e o sartório. Então, o ilho psoas, né, ou psoas ilíaco, tanto faz chamar o mesmo nome, o reto femoral e o sartório fazem flexão. Os músculos que estão na região posterior, que fazem extensão, são os músculos isquios tibiais, e é formado pelo bíceps femoral e o semissemi, né, que é o bíceps femoral, semimembranoso e o semitendinoso. Então, músculo da região posterior que fazem extensão é o isquiotibial e o glúteo máximo, tá bom? Músculos que estão na região lateral da coxa é o glúteo médio, tensor da face lata, e o trato iliotibial, né? Mas se fosse colocar músculo, seria só glúteo médio e tensor da face lata. E esses músculos fazem a abdução do quadril. Os músculos que passam pela região medial do quadril são os músculos pectíneo, adutor curto, adutor longo, grácil e adutor magno. E eles fazem a adução do quadril. Então você vai ter também uma inervação. Então os músculos que estão na região anterior, que fazem flexão, alguns deles são inervados pelo nervo femoral. Os músculos que estão na região posterior,
que fazem extensão. Alguns deles são inervados pelo nervo glúteo inferior e pelo nervo ciático. E os músculos que estão na região lateral da coxa, que fazem movimento de abdução, são inervados pelo nervo glúteo superior. E alguns músculos que passam na região medial, que fazem a adução, alguns são inervados pelo nervo obturatório. Ok, pessoal? Eu sei que hoje a gente tentou destrinchar aqui, a gente falou sobre o esqueleto apendicular, sobre a pelve, falamos sobre os músculos que passam na região anterior, posterior, lateral e medial da coxa, e a gente fica feliz em estar aqui em mais uma aula para a gente poder conversar sobre o esqueleto apendicular e a pelve. Só lembrando, esta é a aula 10, esqueleto apendicular e a pelve. Vamos seguir juntos, vamos seguir fortes. Estamos na aula 10, já estamos na metade do caminho, tá bom? Não vamos desistir. Para você, eu desejo bons estudos, saúde, força e foco, e vamos lá, tamo junto. Deixo vocês agora, nós finalizamos a aula 10, esqueleto apendicular e pelve. Um abraço e até a próxima.